Bem, amigos, vamos então começar dando sequência à mensagem que tenho feito a vocês ao longo desta semana. Eu comecei falando a vocês que quando queremos ter Deus e quando vamos no monte da entrega de Deus, no Monte Moriá, né, fazendo alusão à história de Abraão que teve que subir o Monte Moriá, Abraão, ele teve que abrir mão de algumas coisas e tomar algumas decisões. E se você quer ter a presença de Deus, você também precisa tomar algumas decisões para que então a divindade venha ao seu encontro, a presença do Espírito esteja com vocês. Falei a vocês que com o passar da vida, né, vão haver exigências feitas em nossa vida por Deus. Deus faz algumas exigências de nós. E se você deseja ter a presença do Senhor, você precisa fazer aquilo que Deus manda. E é muitas vezes essas exigências, elas vão exigir de você sacrifícios, como foi o caso de Abraão aqui, sacrifícios pessoais e profundos da sua parte. Também falei a vocês de que para que você receba essa porção da bênção de Deus, a graça do Senhor e faça a vontade dele, quando você estiver subindo Moriá, você precisa se envolver em uma percepção. Você precisa estar disposto a ouvir Deus. Se você não estiver com o ouvido atento para ouvir o Senhor, é possível que você não entenda o que ele fale. Às vezes, você acaba pensando que as vozes do seu coração, as vozes da sua mente, são as vozes do Senhor e não são. Como é que eu faço para distinguir? Eu falei a vocês nos sermões anteriores. Porém, você precisa ter esse discernimento claro. Primeira coisa que disse a vocês, é necessário que você, para ter esse ouvido claro, aberto para a vontade de Deus, isso vai exigir de você um relacionamento. Quem não tem relacionamento com Deus não consegue ter essa percepção clara da voz dele sobre você. Então, se você quer ter essa percepção clara, se Deus está falando, o que ele está falando, o que ele quer que você faça, é necessário que você tenha um relacionamento. Por quê? Vocês sabem que a realidade da conversão de Abraão não foi fácil. Não só isso, a realidade da conversão de Abraão teve uma série de dificuldades. Por quê? Porque para conhecer o Senhor, em Gênesis capítulo 12, que a gente leu aqui a vocês nos sermões anteriores, ele teve uma série de relacionamento quebrado. Veja só, ele teve problema com Ló, seu sobrinho. Abraão teve problema no Egito, ali com o rei do Egito, e a história de Sara, que ele entregou Sara para dormir com o rei do Egito. Ele também teve problema com Agar, vocês lembram da luta que até hoje paga-se um preço muito alto ali entre os filhos de Israel, filhos de Sara e os filhos de Agar. Ele teve problema com Gerar também. É um fato de que Abraão não era perfeito, mas ele conhecia o Senhor e essa fez toda a diferença. Por quê? Porque eu estou falando com irmãos aqui do Gol Six que não são perfeitos. Mas o que vai fazer a diferença na sua vida é se você conhece o Senhor, se seu ouvido está pronto para ouvir a vontade dele. Porque quando eu olho para a história de Abraão, Abraão também não era perfeito. Abraão tinha uma série de problemas aqui. Bem, para que você ouça a vontade de Deus, para que você ande no caminho da senda do bem, para que você esteja em disposição de ouvir, isso vai exigir de você prontidão. Sabe aquela palavra que sempre digo, eis-me aqui, envia-me a mim? Bem, essa deve ser uma tônica em seu coração também. Por quê? Porque para você ouvir o Senhor, você também tem que estar pronto para fazer a vontade dele. Assim que Deus fala, Abraão responde. Nós percebemos aqui no texto bíblico. Então, a história de Abraão, ali que ele vai levar Isaac para subir o Monte Moriá e sacrificar Isaac, Abraão precisava estar pronto ali para fazer o que Deus pedia, o que Deus exigia. Então, perceba como o texto bíblico diz: se nós temos fome de Deus, nós precisamos estar querendo buscar mais Ele. Você não vai decepcionar o Senhor se você tiver fome dele. Deus está à procura de pessoas que querem estar em um relacionamento profundo e íntimo com Ele. É esse tipo de gente que ele quer, que ele está procurando. Assim como nós queremos relacionamentos mais profundos e menos superficiais, Deus também deseja ter um relacionamento mais profundo com você, mais do que abençoar você. Eu também falei a vocês de que
esse negócio de buscar a presença do Senhor, de estar em disposição com Ele, nos envolver com a percepção do que Deus está falando, isso vai exigir de nós uma revelação. Deus nunca vai falar para nós o que deve ser feito de forma completa. Ou seja, Deus não vai explicar a tua vida toda até o final da tua vida. Não, mas Deus vai te dar instrução para você andar a cada dia. Aí eu fiz um paralelo com vocês sobre a luz de um carro. A luz do carro não ilumina todo o caminho, você sabe para onde você tem que ir, para a cidade que você tem que ir, mas o farol do carro não vai iluminar até a cidade. O farol do carro, ele ilumina 30, 40 metros à frente. Então perceba que o Senhor vai te mostrar o caminho a cada momento que você for andando em direção àquilo que ele mandar para você. É um fato de que é necessário que observemos como Deus define sua ordem. Veja o que Deus falou para Abraão: teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas. Então Deus falou a ele o que iria ser feito ao momento que estaria sendo feito. Deus não mostrou o cabrito lá na frente, Deus não mostrou o cabrito lá no final. Deus não falou para ele: olha, vai lá, leva teu filho e tal. Quando tu estiver matando, eu vou dizer para ti: olha, tem um cabrito e tal, pega, não mata teu filho. Não, Deus não falou isso. Deus foi mostrando para ele o plano a, a cada passo. Mas Deus deu a coluna vertebral do que ele deveria fazer. Ou seja, tu vai lá e sacrifica teu filho. É um fato de que quando nós observamos essa história de Isaac, e lembre-se que eu falei a vocês que eu não iria fazer um sermão voltado para Isaac, porque todo mundo faz um sermão voltado para Isaac. Então, eu fiz um sermão contrário, olhando na perspectiva de Abraão. Por isso, perceba que Deus diz: dá tudo de mim. Deus não quer nada menos do que tudo. É um fato de que Deus quer que você se entregue a Ele de forma completa, do mesmo jeito que Ele entrega-se a você de forma completa. Por isso, não faça com reservas. Não se entregue ao Senhor com reservas. Quando te chamarem para servir a obra, o faça com esmero. Quando te chamarem para fazer algo para Deus, o faça de bom coração, de coração aberto, como se fosse a última coisa que você faria a Deus e queira fazer da melhor forma possível. Eu sei que não é fácil devido à corrida de nossa vida, mas não podemos negar o chamado do Senhor, porque à luz, na perspectiva de Abraão, Deus exige dele um relacionamento e por isso que ele consegue ouvir. Não só ele está pronto para servir, que ele acorda 4 da manhã para poder fazer o trabalho. Vocês viram que o texto bíblico de Gênesis que nós lemos, ele acorda 4 da manhã e ele começa a mexer, acordar os seus dois ajudantes. Isaac também leva madeira, arregimenta ali o burrinho que eles iam andando, o animal. Ele coloca todos os mantimentos, então ele pensou em todo o processo. Mas isso exigiu dele prontidão para servir a causa de Deus. E isso exige dele também uma revelação. Também eu quero que você observe, à luz do que falamos ontem, que é necessário observar como Deus detalha essa ordem para Abraão, mostrando para ele que quando Deus fala, ele pode não só revelar todos os detalhes do seu plano, mais próximo, ele não vai revelar tudo. Ele vai revelar alguns, mas não tudo. Por quê? Porque ele quer que você esteja no caminho de Emaús. Bem, também falei a vocês que é necessário observar como Deus escurece as suas ordens. Ele não vai falar todas as coisas para você. Por quê? Porque a fé sabe que o caminho de Deus sempre leva a algo bom e nos leva para perto da glória dele. É um fato de que você precisa compreender que o fato de Deus não revelar tudo é fazer com que você esteja mais próximo dele e exerça a sua fé. Por quê? Porque ele quer fazer com que esse músculo que o ser humano tem, o músculo da fé, fique mais forte, mais enrijecido. Mas se você não exercer sua fé, é possível que você nunca encontre o Senhor, porque só é possível agradar a Deus se nós tivermos fé. Bem, também falei a vocês de que isso envolvia uma preparação. Como é que é isso, pastor? Uma preparação do que ele tinha que fazer. As suas mãos estavam preparadas, porque ele começou a fazer as coisas para se preparar para essa viagem, mas a sua cabeça também estava preparada. Abraão estava pensando muito bem, muito sério naquilo que o Senhor falou. E ele pensou em todas as coisas. Deus nos ajuda a chegar ao lugar onde, mesmo quando os mandamentos de Deus não fazem absolutamente nenhum sentido. Ou seja, nós ainda obedecemos sem questionar e sem reserva. Deus fala conosco, mas nós não vamos entender muitas das coisas que ele fala,
Mas nós temos que fazer a vontade de Deus porque é o que é certo e é o que Ele quer, mesmo que não tenha toda a explicação. Ai, pastor, eu não entendo por que Deus está me mandando fazer isso. Se você tem a clara evidência de que é o Senhor que está fazendo, realmente você não precisa entender. Por quê? Porque a gente não precisa entender todo o processo. Precisamos sim obedecer. Lembre-se que obedecer é melhor do que sacrificar. Lembre-se que fazer a vontade de Deus é melhor para nós, por quê? Porque não confiamos no processo, mas confiamos no Deus que nos mandou fazer. Por isso a importância de você compreender, à luz de Abraão, o que ele fez. Bem, esse é o terceiro item que quero falar a vocês, de que Abraão, ele não somente estava ali envolvido no processo, sua cabeça estava preparada, suas mãos estavam preparadas, mas agora eu quero entrar na quarta parte do sermão. O seu coração também estava preparado. Quando nós, todas as manhãs, buscamos a presença de Deus, o que que nós estamos fazendo aqui? Preparando seu coração, irmão. Preparando seu coração para a vinda do Senhor, preparando seu coração para momentos difíceis que você poderá viver, preparando seu coração para as dificuldades que tem na sua vida. Nós estamos a cada manhã buscando a presença de Deus para modificar o seu coração e colocar dentro do seu coração a metodologia do céu. Por quê? Porque nos tempos subsequentes, nos tempos difíceis que você vai viver, são esse tipo de coisa que estamos fazendo aqui que vão ajudar vocês. Por isso, nós estamos aqui tentando modificar o seu coração para se tornar fora de um coração de carne para transformar a um coração de pedra para transformar um coração de carne. Ou seja, parar de pensar do jeito que nós queremos, de forma humana, mas começar a pensar do jeito que Deus quer, como Ele pensa e como Ele manda nós fazermos. Pensando nisso, o seu coração, aqui, Abraão, eu li para vocês Abraão, Gênesis capítulo 22, versículo de 1 a 14, né? Mas o versículo 5, de forma específica, vem nos dizendo o seguinte: eu li isso aqui, eu vou ler de novo o texto. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Ofereça-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Ó, Deus não mostrou tudo, eu vou te mostrar no caminho, vai-te embora. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, ele preparou com suas mãos o seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos, ele pensou no negócio, e a Isaque, seu filho, rachou lenha, então ele pensou no sacrifício que estava lá na frente, para o holocausto, e foi para o lugar que Deus havia indicado. Ao terceiro dia, ergueu Abraão os olhos e viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Espere aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá. Havendo adorado, voltaremos para junto de vocês. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Vamos parar por aqui. Perceba que o coração de Abraão estava voltado para fazer a vontade de Deus. O cara podia ter desistido, porque teve 3 dias para ele pensar nisso. Ele podia ter desistido. O filho dele também podia ter corrido, como vocês sabem, mas eu não quero falar especificamente de Isaac aqui, porque todo mundo fala de Isaac correr e tudo mais, caminho no novo, essas coisas todas. Mas eu quero fazer de forma contrária. Eu quero olhar para o coração de Abraão nesse momento. Abraão sabia porque ele estava lá. É um fato. Ele sabia o que estava sendo feito. É possível que você tenha que saber o porquê que você esteja sofrendo. É possível que você tenha que saber que você está passando por algumas lutas porque você está fazendo a vontade de Deus. Senão, você não vai aguentar as lutas que você está passando. Porque se você não souber que você está passando isso daí, não por conta do seu pecado, do seu erro, porque esse é um outro aspecto, porque tem muita gente que sofre e passa por dificuldade por conta de péssimas escolhas que fizeram no passado. Mas hoje aqui, ao olhar a luz de Abraão aqui, Abraão sabia porque ele estava lá. Ele foi lá para oferecer seu filho amado a Deus. Ele foi lá para fazer a vontade de Deus. Ele estava lá para dar tudo que estava presente naquele dia e tudo o que foi prometido pela manhã. Ou seja, Abraão tinha que dar tudo para o Senhor. Gente, como é difícil quando eu olho para a história de Abraão aqui. O cara tem que dar tudo ao Senhor e dar o seu próprio filho.
Por isso que ele é conhecido como o pai da fé aqui, né? Ele dar o próprio filho, imagina, parece ser uma loucura. Ou você é doido, entendeu? De ter que sacrificar seu filho, ou realmente você é um cara de Deus, de ter que fazer isso em nome do Senhor. Porque qualquer pessoa que soubesse o que passaria ali, que o que iria acontecer, iria impedir Abraão. Por isso que Abraão falou para os seus servos que nós vamos adorar o Senhor, porque o coração dele estava voltado para a obra que Deus mandou. Saibam, irmãos, ainda assim, Abraão olhou para aquele pedido de Deus como um servo, como um serviço de adoração. Ele olhou para aquele sacrifício, para aquela coisa e falou assim: eu estou adorando o Senhor. Adoração é atribuir valor a alguém. Abraão estava atribuindo valor a Deus aqui. Bem, a adoração é ter um lugar de absoluta humildade perante Deus, deixando ele assim sozinho no lugar de exaltação. Adoração é colocar Deus no lugar onde ele deve estar, de exaltação. Abraão fez isso. Ele exaltou o Senhor no seu próprio coração em fazer tudo o que Deus mandava, porque colocou Deus no lugar que ele deveria estar. Bem, será que você tem adorado o Senhor? Será que você tem colocado Deus no lugar aonde ele realmente deveria estar? Será que você tem se levantado e falado assim, olha, vou fazer porque Deus quer, porque Ele é meu Senhor? Ontem eu estava fazendo uma visita pastoral a uma pessoa que irá se batizar e eu lembro de explicar a ela de que você aceita Jesus Cristo como Salvador de sua vida? Ela disse sim, e tudo. E eu sempre falo, quando falo Salvador, eu sempre falo também, você aceita Jesus Cristo como Senhor da sua vida? E ela não sabia fazer a distinção e eu expliquei a ela. Salvador Jesus Cristo salva você do pecado que foi cometido desde a antiguidade, Adão e Eva. Ele salva a humanidade e traz de volta. Porém, ao viver com Deus, ao nos casarmos com Ele, ao nos tornarmos noiva de Deus, agora Ele exerce liderança sobre nossa vida. Ele é nosso Senhor. Ele manda na gente. Quando Deus manda você, você reconhece Ele como Senhor? Você obedece o Senhor quando ele manda você? Ou você tem sido um filho rebelde que só aceita as benesses de Deus, o bem bom do Senhor, a salvação que ele dá, mas não está aceitando ele como o Senhor da sua vida que ele manda em você? Bem, queridos, quando eu olho para a história de Abraão aqui, a adoração é ter um lugar de absoluta humildade. Abraão viu Deus como sendo digno de receber tudo o que ele tinha, sem reservas, sem causa. É um fato de que Abraão reconhece o Senhor e ele o adora, porque ele entrega tudo. Sabe quando cantamos aquela música, Tudo Entregarei? Será que você canta só com a boca, mas o seu coração está calado? O que queremos é que você cante também com o coração, que você não retenha as bênçãos do Senhor, que você não retenha o santo dízimo e a santa oferta, que você não retenha o seu trabalho ao Senhor. Por quê? Porque tudo entregarei, se queremos que Deus entregue tudo para nós. Quando olhamos aqui a história de Abraão, ele entregou tudo e não tinha nada o que Deus não pudesse fazer por ele, porque agora ele foi um filho que entregou tudo. Se fosse preciso, Deus pediria a vida dele, Abraão entregaria a vida ao Senhor. Porque mais difícil do que entregar sua própria vida em favor daqueles que você ama é entregar quem você ama. Quem é pai vai entender o que estou falando aqui. Entregar quem você ama, o pai, ele acaba indo à frente para não deixar o filho sofrer. Muitos pais deixam de comprar coisas para si para comprar para os seus filhos, porque os ama. Entregar a própria vida não é um sacrifício tão grande, mas entregar quem você ama é pior. Abraão entregou o que ele mais tinha, quem ele amava, o único filho. Não viria outro, que eles já estavam velhos. Será que ia começar tudo de novo? Será que Deus ia fazer outro filho de novo? Os caras já estavam já acabados já. É um fato, irmãos, de que Abraão viu Deus como sendo o único digno de receber tudo o que ele tinha, sem causar nenhuma reserva a si, a ele. Bem, como ele poderia fazer isso então, irmãos? É uma pergunta que eu me faço. Como é que ele poderia fazer tudo sem reserva? Porque Abraão sabia que Deus honra sempre a sua palavra. E se Deus falou
que ele ia fazer daquele menino, da sua semente, a areia do mar, ou seja, ia ser uma nação incontável, como Deus iria mandar matar o próprio filho? Bem, quando olhamos aqui, Abraão sabia que Deus sempre honra porque ele tinha um relacionamento com Deus. É um fato, irmãos, de que a palavra de Deus, ela deixa claro para a gente algumas coisas. E eu quero abrir aqui com vocês. Deixa eu ver aqui. O texto deixa claro que Abraão pensou muito sério. Observe Gênesis capítulo 22, versículo 8. Gênesis capítulo 22, versículo 8 diz assim, ó: Respondeu Abraão: Deus proverá para si, porque o filho perguntou: Pai, cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro para fazer o holocausto? E aí então respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendeu a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, dizendo: Abraão, Abraão! Respondeu ele: Eis-me aqui. Sempre os profetas respondem desse jeito, né? Eis-me aqui. Então lhe disse: Não, não estenda a mão sobre o rapaz e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar do seu filho. Vamos parar por aqui. É um fato, irmãos, de que ele faz tudo isso daí porque ele quer obedecer o Senhor. Quando eu falo a vocês porque Abraão sabia que Deus sempre honrava a sua palavra, Hebreus capítulo 11, versículo 17 ao 19, vem falando a gente sobre essa honra que Deus tem de sua própria palavra. Hebreus capítulo 11, versículo 17 ao 19. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamado a tua descendência. Perceba, querido irmão, versículo 19, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Então, vamos lá. Abraão entendia muito bem que Deus não mudava sua promessa. Ele não sabia como vai ser. Deus vai ressuscitar ele aqui. Abraão podia ter pensado: vou fazer o que Deus mandou e Deus, se quiser, ele ressuscita. Ele faz como quiser. É um fato de que, irmãos, a gente observa essa declaração de fé de Abraão de fazer o que Deus mandou e onde Deus mandar. Retornaremos a vós, disse Abraão. Este é o lugar onde Deus quer nos fazer chegar. Um local em que devemos entregar tudo a Ele e obedecê-lo, porque confiamos em seu caráter mais do que nas circunstâncias da vida. Eu não sei quais são as lutas que você enfrenta na sua vida, mas confiar no Senhor vai garantir a você de que Deus está guiando você, mesmo que você passe pelo vale da sombra e da morte. Por quê? Porque você confia no caráter de Deus, você confia na mão poderosa do Senhor, você confia naquilo que Ele está fazendo. Bem, quando olhamos esse pai da fé, Abraão aqui, ele quer o próprio Deus que você esteja nesse lugar, em um lugar na vida onde ninguém ou nenhuma coisa em sua vida possa ser mais preciosa do que Deus. Qual é o local que Abraão chegou, se não este? De saber que não existe nada mais precioso que o Senhor. De saber que os bens que temos, que as coisas que temos, que os filhos que temos, que o relacionamento que temos, que a vida humana que temos é menos importante do que amar o Senhor. Se isso não tiver claro em sua vida, você corre risco de amar mais as coisas terrenas do que as coisas celestiais. Por quê? Porque muitos estão presos a esta vida porque não reconhecem, não adoram o Senhor e não entregam tudo a Ele. Por isso, daquela canção, tudo entregarei.
Quando eu percebo a história de Abraão aqui, que Deus levou ele a este ponto de entregar tudo o que ele tinha ali, se ele fizesse isso, e Deus se alegrou muito, porque agora eu entendo, Abraão, e sei que você é verdadeiramente fiel a mim, porque tudo você me entregou. Quando você olha isso aí, você chega nessa encruzilhada, Deus quer que você esteja, querido irmão, em um lugar na vida onde ninguém ou nenhuma outra coisa em sua vida seja mais preciosa do que Deus. É um fato de que você pode dizer honestamente que Deus é mais importante. Você consegue fazer essa declaração? Será que honestamente você consegue dizer que Deus é mais importante na sua vida do que qualquer outra coisa? Será que seus atos estão mostrando que Deus é mais importante na sua vida do que o seu próprio gosto? Quando um irmão, por exemplo, não vem aqui ao Gol Six, quando ele não vai à igreja, quando ele quer preservar sua própria vida, será que ele está fazendo esse tipo de declaração de que eu quero estar contigo, eu quero estar na tua presença porque o Senhor é mais importante? Quando um irmão não faz, por exemplo, aquilo que Deus pede, será que esse irmão está em condição de dizer que Deus é mais importante na vida dele? Porque muitos amam a Deus porque ele é Salvador, mas não o amam porque ele é Senhor. Essa diferença faz toda a vitória ou a derrota na vida do crente. Quando eu percebo aqui que Deus é mais importante para todos nós, é necessário que você tenha muito cuidado em responder esse questionamento que eu fiz a você. Esse questionamento de Deus é mais importante na sua vida do que qualquer outra coisa? Não me responda. Para um momento. Porque muitos vão dizer, não, Deus é mais importante. Mas será que é mesmo com suas atitudes? Será que você tem colocado ele em primeiro lugar? Será que ele tem sido o senhorio que está sentado no trono do seu coração? Será que ele realmente está mandando na sua vida, na sua casa, na sua história? Será que as escolhas que você está fazendo são escolhas acertadas aos pés do Salvador? Bem, não responda de forma leviana essa pergunta que meu sermão tenta responder ao longo de todos esses dias. Eu quero que você tenha muito cuidado em responder isso, porque a palavra diz em Mateus capítulo 10, versículo 35. Mateus capítulo 10, versículo 35 diz o seguinte: veja o que a palavra de Deus nos diz. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Perceba, querido irmão, que Deus não veio trazer paz. Deus não veio trazer tempos fáceis para você, porque alguns buscam o Senhor porque querem esses tempos fáceis. Não, não irá acontecer isso. Por quê? Porque quando a luz entra, as trevas se incomodam. Quando você começar a fazer as coisas do Senhor, vão se levantar pessoas contra você. Vão se levantar pessoas que vão atacar você. As trevas se incomodam quando a luz chega, porque as trevas se dissipam. É um fato de que se você está buscando fazer a sua reforma de saúde, vão aparecer pessoas que não estão nem aí para a saúde criticar você porque você está querendo ser muito certinha, você agora está falando disso, você nunca falava dessas coisas. Agora tudo esse negócio de saúde, tudo esse negócio assim, vão aparecer pessoas que vão criticar você e tacar pedra. Mas lembre-se, ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Então, dê fruto. Por quê? Porque você sabe que quando as árvores estiverem cheias de fruto, quando você for uma bênção, sempre vão aparecer pessoas para dizer: olha, ele cresceu, ele está com dinheiro agora, ele é bem porque ele roubou, porque ele fez alguma falcatrua no comércio, por causa disso, daquilo outro. Sempre vão aparecer pessoas assim. Olha, ele faz isso porque também, né, ele veio de uma família assim, assado assim, e por isso que ele tem essa estrutura. É um fato, irmãos, que sempre vão tacar pedra em você. Mas lembre-se de colocar o Senhor em primeiro lugar. Por quê? Porque as outras coisas que você tanto quer vão ser acrescentadas. Será que você pode responder esse questionamento? Mas não o faça de forma leviana. Tome muito cuidado. Por isso, é necessário que você seja honesto e que você tenha chegado ao lugar de total e absoluta entrega ao Senhor nesse momento. Abraão chega nesse local de total entrega a Deus. Será que você já chegou nesse lugar de entregar tudo ao Senhor?
Será que você já chegou nesse lugar de total entrega a Deus ou você ainda está andando o Monte Moriá? Quantos anos de crente você tem? Quantos anos de adventista você tem? Quantos anos de verdade bíblica você conhece? Você já chegou nesse local de entrega total? Quando eu olho para isso, onde você está em relação a este assunto de entrega total? Eu sei que esse não é e o objetivo desse sermão não é um sermão de mordomia, mas eu gostaria muito que você entregasse de forma total a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, sabe? Entregar completamente. No dia de hoje, falar: Senhor, não quero fazer mais minha vontade, nem amo mais essa vida. Eu quero a Ti. Eu quero mais de Ti. Lembre-se do que eu sempre digo aqui. Talvez você não consiga fazer o devido discernimento, mais do que os pedidos de oração que você faz, que a irmã Ana ora aí todos os dias e os outros irmãos oram. Mais do que te abençoar e te dar a cura que você quer, a restauração que você pede, a bênção para o teu neto, para o teu filho, para as coisas que você sempre pede aqui, Deus quer ter um relacionamento com você mais do que abençoá-lo. Então, o principal não é te dar a bênção. O principal é ter um relacionamento com Ele. Porque com esse relacionamento você vai conseguir ver como Deus vê, mesmo que a bênção não venha. Por quê? Porque muitas pessoas querem só a bênção do Senhor, amar a Jesus Cristo, tê-lo como Salvador, mas não querem tê-lo como Senhor. Eu concluo aqui a minha mensagem, declarando a você que você, quando vem aqui para o Goal Six, você, quando veio a esse lugar aqui do Goal Six buscar a presença do Senhor, onde nada é mais precioso que Deus aqui. Aqui não é tão precioso, não é tão preciosa a presença dos irmãos aqui. Eu gosto muito de ter ali passado nossos 50, 60 pessoas e irmos até os nossos 100 irmãos, mas não é mais precioso ter a sua presença aqui. Não. Mais precioso é ter a presença de Deus aqui. Tudo entregamos a Ele. Se os irmãos vierem ou não vierem, nós nos levantaremos, porque onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei. O que nós mais queremos é a presença do Senhor conosco aqui. Isso é o que vai fazer a diferença. Se eu estiver falando só para mim, se eu estiver estudando só comigo aqui mesmo, se Deus estiver aqui, tá pago o negócio. Tá resolvido as coisas. Mesmo que não venham os irmãos, mesmo que eu pregue e só tenha um irmão sentado no culto de quarta-feira, o que vale é que a presença do Senhor lá está. Então eu vou me arrumar como se eu estivesse indo para falar com o Senhor. Você, quando vier aqui para o Go Six, você tem que vir com o sentimento de que eu estou indo para ouvir o Senhor, para estar na presença dele, para cada manhã buscar a sua face. E se você vier com esse sentimento, Deus se mostrará a você. Você vai conseguir vê-lo, você vai conseguir enxergá-lo. E então haverá adoração, e aonde há luz, as trevas se dissipam. Que Deus ajude você. Amanhã eu estarei dando continuidade a essa mensagem, mas eu quero que hoje você abra seu coração e prepare, porque Abraão preparou suas mãos, preparou sua mente, mas Abraão, mais do que tudo, preparou o seu coração para adorar a Deus. Que você também saia hoje daqui preparando o seu coração para adorar o Senhor. Por quê? Porque Ele está se manifestando nessa manhã ao seu favor. Ele está batendo na porta do seu coração e dizendo para você: abra, meu filho, quero entrar, quero ter um relacionamento com você. Me adore em espírito e em verdade, me adore de forma correta. Por quê? Porque eu vou me achegar a você. E aonde a divindade vem, não vem sozinha. Lembra que a sabedoria diz em Provérbios? Sabedoria não vem sozinha. Com quem a sabedoria vem? Ela vem com bênçãos, ela vem com riquezas, ela vem com paz, ela vem com paciência, ela vem com longanimidade. Ou seja, a sabedoria, ela é antes da criação. Lembre-se que Salomão diz que Deus chamou a sabedoria para construir a terra. Ou seja, antes de Deus construir a terra, a sabedoria estava lá. Deus chamou a sabedoria para fazer parte dessa construção da terra e falou: sabedoria, como é que a gente vai fazer para construir a terra? Primeiro dia o Senhor vai fazer isso, segundo dia o Senhor vai fazer aquilo outro, terceiro dia, ou seja, o grande arquiteto do universo, o grande arquiteto da sua vida, trouxe a sabedoria junto. Quando você buscar a presença do Senhor, a sabedoria, vão vir juntos. O quê? O dinheiro que você quer. Você vai ter sabedoria para fazer o dinheiro que você quer. Você vai ter sabedoria para lidar com a situação e fazer o seu reino ficar em paz. Você vai ter sabedoria para lidar com as coisas da vida.
Então chame a sabedoria para que ela entre junto, porque ela nunca vem sozinha. Busque ela mais do que o ouro ou a prata. É um fato de que Abraão aqui entregou o coração a Deus e tudo fez andar. Que Deus abençoe você e que o Espírito Santo esteja sobre sua vida e que você busque a sabedoria, busque a presença do Senhor, busque adorá-lo em espírito e em verdade, entregando totalmente sua vida. Vamos orar ao Senhor?